A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para a gente falar desse livro que está sendo impactado, abençoado na sua vida e na minha vida também. Para que a cada dia a gente venha entender o que o Senhor fez. Nós agora estamos lendo o capítulo 6, a qual nós estamos acompanhando do livro de Josué, a qual o Senhor tem nos ajudado até aqui. Vamos ler agora a Jericó e a destruição, e Raabe é salva. Você sabia que essa passagem ela é tremenda? E é aí que a gente vamos entender aí quantas voltas eles deram. E por que essa muralha também caiu. Vamos lá. A palavra de Deus, Josué, capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado a tua mão a Jericó, e ao seu rei, e ao seu valente e valoroso. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiros diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas, e serão que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz e os unidos de buzinas, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhe: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiros diante da arca do Senhor, e disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi como Josué disse ao povo, que 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passarão, e tocaram as buzinas e a arca do concerto do Senhor, e seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam a buzina, e a retaguarda seguiam após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossas bocas até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do concerto rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguiam atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade, 2º dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que o 7º dia madrugaram ao subir das alvas, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anatema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa,
Portanto, escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos de anatemas, para que vão vos metais em anatemas, tomando dela, e assim façais malditos o arraial de Israel, e turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vossos de metais e de ferro que são consagrados ao Senhor irão ao tesouros do Senhor. Gritai, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo os unidos de buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomando a cidade e tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente o fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e o gado miúdo e os jumentos. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinha espinhado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tem jurados. Então entrarão os jovens e as espias e tiraram a Raabe e a seu pai e sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha tiraram também a todos a sua família, e puseram-na fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram ao fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até ao dia de hoje, porquanto esconderá os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué conjurou, dizendo: maldito o dia do Senhor, seja o homem que se levanta a reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, e fundaram, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Essa passagem a gente vai parar para autoavaliar. Eu vou dividir mais ou menos em 3 partes para a gente entender melhor ainda essa passagem. A primeira parte já está falando: ora Jericó, cerrou-se esta cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum sai e nem entrava. A cidade estava totalmente cercada. O povo de Israel chegou naquele lugar através daqueles 2 homens que foi enviado para espiar a cidade. Eles mapearam aquilo ali tudo, para você ver como que Deus foi com Josué. Não só porque os homens foram lá espiar, mas Deus tratou daquela cidade de Jericó. Chegou um homem ali com toda a sua tropa para rodear aquela cidade. Ele deu a primeira volta, ele deu a segunda volta, mas tudo isso sondando naquele território. Você vai parar para analisar que então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. O Senhor falou para Josué: rodeai a cidade, cercai a cidade por 6 dias. E aí ele convocou a todos aqueles homens para uma guerra. E eles deram aquelas 7 voltas. 7 voltas, mas foram com lutas? Sim. Foram com dificuldades? Sim. Porque cansa. Mas é aí que o Senhor trabalha. É aí que o Senhor te dá força e vigor para caminhar, para dar a volta.
Porque o Senhor está aqui, ó. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão buzinas. E os sacerdotes têm que tocar as buzinas. Para quê? Para chamar a atenção. Mas você vai entender no capítulo a qual a cada versículo o Senhor está falando. Não é porque a gente quer, não é porque você quer, não. Quando Deus quer algo na nossa vida, Ele dá por completo. Ele vai te entregar na sua mão por completo. Quem tem que conquistar é você. Quem tem que dar a vida é você. Olha que o Senhor também fala no versículo 5. E será que tocando-se longamente a buzina de chifres de carneiro e ouvindo voz os unidos da buzina, todo o povo gritará com grande grita. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Você vai entender que até mesmo com um grito, aquele muro vai ao chão, vai abaixo. Não vai ficar só parado. Tem momentos que nós não deveremos ficar só calados. Tem momentos que nós não deveremos ficar só falando. Tem momentos que a gente não pode ficar em silêncio. Tem momentos que o Senhor vai falar, grita! Que Satanás, bate em retirada. Que Satanás não entra na tua casa. Satanás, ele odeia grito, ele odeia que crente dá glória a Deus. Ele odeia crente que dá aleluia. E o Satanás está calando a sua boca. Satanás está tirando glória a Deus da sua boca. Está tirando aleluia da sua boca. Olha o que está acontecendo. E aqui o Senhor falou para Josué. O povo vai dar 7 voltas. E todos ali que estão com ele, que pediu para poder levar, todos os sacerdotes, na verdade, que está com ele, vai tocar a buzina com chifres de carneiro, e todos ali vão ouvir a voz e os unidos da buzina, todo o povo gritará com grande grita. Tá? Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhe, levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, em quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi com Josué, dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifres de carneiro, diz diante do Senhor. Passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, o povo, Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma das vossas bocas, até o dia que eu vos diga, gritai, então gritarei. Josué, ele estava no comando de tudo, mas debaixo da potente mão de Deus. Ele não estava ali comandando aquele exército para rodear aquela cidade 7 vezes, não era fácil. Você acha a primeira volta foi fácil. A segunda volta foi mais fácil ainda. A terceira volta foi mais fácil ainda. A quarta volta foi mais fácil ainda. A quinta volta estava criando uma dificuldade. A sexta volta, o povo já estava cansado. Já não queria mais sequer andar ali naquela terra. Mas Josué falou, precisamos dar uma volta 7 vezes mais. E o Senhor foi trabalhando nessa guerrilha. E fez a arca do Senhor rodear a cidade
a uma vez e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Você vai parar para analisar uma coisa. Um dia eles levaram o dia todo para rodear aquela cidade. E não foi fácil. Um dia inteiro para rodear aquela cidade. Você vai imaginar. Você acha que dá para dar 7 voltas em um dia só? Não. Aquela cidade não era tão pequenininha, ela era grande. Mas o Senhor deu força àquele povo, deu vigor àquele povo. E inclusive, de tanto dar a volta, você vai entender que ali no meio daquela cidade, eles falaram assim: agora, quando aquele povo for para destruir aquela cidade, antes deles destruir aquela cidade, você vai entender que eles pegaram e falaram: nós vamos tirar Raabe do meio dessa cidade, da casa dela, pegue tudo, tiram tudo da casa dela, inclusive ela, quem tiver com ela também na casa dela, tira, porque ela esteve lá, 2 homens na casa dela, a qual ela guardou, não deixou ninguém matar aquele homem. Então, para você ver, Josué resolveu salvar a vida daquela mulher também. Então a gente para autoavaliar que a família foi salva só porque ela salvou 2 homens que Josué enviou para espiar aquela cidade. Tá? Porém, aqui no versículo 17, quer dizer, vamos para o 16 primeiro, está dizendo assim: e sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse a Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Tá? Porém, a cidade será anatemas ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe verá ela e todos os que ela estiver em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Foram 2 homens que foram espiar a cidade. E eles não foram só para espiar, eles foram para levar a mensagem. Você está vendo? Foram 2 mensageiros. No início eram 2 homens. Agora no capítulo 6 está dizendo que eram 2 mensageiros. Não é brincadeira. É porque Deus estava ali no controle de tudo. Para salvar Raabe, a prostituta. Às vezes a gente para analisar assim: quem é ela? Olha só, aleluia. Quem é ela para ser salva? Quem é ela para estar diante dessa cidade para ser salva? Todos nós somos salvos. Deus salva o pecador. Deus ama o pecador, mas não o pecado. Então, para você parar para analisar, é que Raabe, ela só tinha salvo aqueles 2, mas Deus fez que Josué lembrasse dela, porque ela salvou os 2 mensageiros. Os 2 mensageiros eram de Deus. Tá? Porém, toda prata e ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. Sucedeu que, ouvindo o povo os unidos da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomando a cidade. E tudo quanto a cidade havia, destruíram totalmente, olha aí, destruíram totalmente com fio de espada, desde o homem até a mulher, e desde o menino até o velho, até ao boi, e o gado miúdo, e o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver. Olha aí o que a gente estava falando. Tiver como lhe tende jurados.
Tá? Então entraram os jovens, espiaram e tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram fora do arraial. Isto, tá? Por quê? Porque ali eles iam tacar fogo na cidade, iam queimar tudo, ia destruir totalmente aquela cidade. Você vê que está aqui, ó. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo, e tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e o ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe. Olha aí a situação. A prostituta Raabe aqui, ela ganhou vida. Ela se mudou o caráter dela. Para você ver que a situação da Raabe, a prostituta, o que poderia ser? Mortos aos fios da espada, queimada como todos foram queimados ali naquela cidade. Mas não, Josué lembrou que tinha que salvar ela, tinha que estar lembrando dela, porque ela guardou 2 homens, e aqueles homens não foram à toa ali naquela cidade, foram 2 homens de Deus, 2 mensageiros enviados por Josué, como o Senhor tinha falado com Josué lá atrás nos outros capítulos. Deus trabalhou na vida daquela mulher. E Deus sempre há de trabalhar na sua vida também. Não importa o erro que você cometeu, não importa o erro que você está cometendo, mas o Senhor, Ele te ama, Ele te liberta, Ele te salva, Ele trata com você. A prostituta Raabe, ela foi salva por um homem santo, um homem de Deus. Quer ver mais? Está aqui, ó. E assim se deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel. Para você ver, e habitou no meio de Israel. E até o dia de hoje, por conta esconderá os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Até o dia de hoje, eles deixaram Raabe no meio deles. Mudou alguma coisa? Não. O Senhor continuou trabalhando na vida de Raabe. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar a reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito. Afundará e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Olha, finalizando aqui esse vídeo, a fama de Josué não era qualquer um homem qualquer. Era um homem que tinha uma fama, que correu por toda a terra. Você vai entender, alguns vídeos anteriores meus, eu falei que Deus pega um homem sem experiência, sem saber de nada, lança no meio do arraial. É um sucessor de Moisés, porque Moisés aprendeu muito no deserto. Não é que Josué não esteve lá, Josué esteve, mas Josué... Você acha que Josué não teve medo para enfrentar esse mundo que Deus entregou na mão dele, que agora ele ia cuidar dos bens que Deus estava entregando na mão dele? E Raabe não era diferente. A fama de Josué já corria por toda aquela terra, que era um homem valente, era um homem guerreiro, era um sucessor de Moisés que estava vindo para guerrear. Mas ninguém sabia que Josué seria esse homem que Deus poderia capacitar na terra. Um santo homem de Deus era Josué. Que Deus abençoe a sua vida. Que no próximo capítulo nós venhamos se encontrar de novo aqui, para você ver o que o Senhor ainda tem mais para falar sobre esse capítulo de Josué. Deixa seu joinha,
Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber. Deixa lá seus comentários. Deixa eu orar por você nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida e sua casa. Soberano Deus, Pai eterno, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, para que o Senhor, Deus, venha abençoar a vida desta pessoa que está do outro lado, meu Pai, assistindo esse vídeo, essa leitura maravilhosa da Tua Palavra, Senhor. Que ela é santa, ela edifica, ela vivifica, Senhor. Ela cura, liberta, Senhor, e transforma. Deus, que o Senhor venha abençoar a vida dessa mulher, venha abençoar a vida desse homem, desse jovem, Senhor, que acompanha, meu Pai, essa leitura, esse livro abençoado, meu Pai, aqui neste canal. Deus, que não fique só para ele, mas que ele compartilhe com quem mais, Senhor, seus parentes, seus familiares, Senhor, aquele que necessita de uma palavra, que necessita levantar, que necessita, Senhor, ouvir, meu Pai, que precisa ter coragem, que precisa ser, meu Pai, como Josué, corajoso diante, meu Pai, das batalhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá força, Senhor, dá vigor, dá coragem, dê força, Senhor, para se levantar o que está caído a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. E assim seja a vontade de Deus a cada dia na tua vida. Se levanta e volte para o lugar de onde Deus está te chamando a cada dia mais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e que a cada dia você se levante, se ergue e não deixe a espada cair. Levante a espada, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Assim seja a vontade de Deus. Amém.